Olá, geminiano! Seja muito bem-vindo, você que é de Gêmeos ou você que tem ascendente em Gêmeos. Vamos aqui para sua previsão. Tô aqui para trabalhar a data da lunação, da lua nova, que vai ocorrer agora dia 17 de abril, pegando exatos 27 graus do signo de Áries. Então vamos entender como tudo isso vai te impactar e depois você me conta aí se fez sentido, se não fez, o que está acontecendo. Lembrando que a lunação, ela é um acontecimento que vai se desdobrando. Então começa dia 17, 3 dias antes, você já está vivendo isso e aquilo vai tomando forma, aquilo vai ocorrendo ali um certo desdobramento dos acontecimentos, tá bom? Por isso que é importante ter uma escuta bacana aqui para você avaliar como isso está te impactando. Então vamos lá. Gêmeos, nós temos aqui uma concentração de planetas no signo de Áries, tá? Nós temos ali Netuno com Saturno, que inclusive eu gostaria que você assistisse esse vídeo. Eu vou deixar aqui no card para vocês, para que você assista. Lógico, se você ainda não assistiu, o conselho, as previsões do que você pode esperar desse trânsito aqui de Saturno e Netuno. E aí eu coloco um pouquinho mais lá na frente, ainda alguns anos, eu trago ali umas datas importantes. E aí é legal você assistir, porque lá eu me aprofundo muito nesse aspecto, tá bom? Eu vou citar aqui um pouco sobre esse aspecto, e porque até tem outros e tem toda uma composição. Então vamos lá. Então nós temos Saturno e Netuno, temos Mercúrio e Marte, e a Lua nova, que é o Sol e a Lua no signo de Áries, fora que essa lunação está com Quiron. Então tem bastante questões aqui que eu quero trazer para você. Bom, primeiramente, a lua nova, literalmente é bem isso, injetar uma nova ação, uma nova atitude, uma inovação, mexendo com área de projeto, tá? Então eu tô vendo aqui você, Gêmeos, com algum projeto em andamento. Aqui pode envolver um novo setor, você está entrando em um novo setor. Você está ingressando em um novo grupo de pessoas. Então, esse setor, ele é o setor dos projetos, das ideias e dos grupos. Portanto, aqui a gente pode estar falando de um grupo de amizade, aqui é o setor de amigos. Podemos também estar falando de um momento em que você está ingressando a qualquer grupo aqui. Pode ser o grupo da igreja, o grupo do estudo, o grupo da faculdade, um setor específico da empresa que você trabalha. Isso aqui pode ser tanto na parte pessoal quanto profissional. Ao longo da previsão eu vou vendo para onde cai isso mais, tá bom? A princípio, eu entendo que aqui há algo muito estimulante, porque nós temos Plutão fortalecendo seus estudos, fortalecendo as suas crenças, a sua maneira de enxergar a vida, tá? Lembrando que o planeta Urano, que também participa desse aspecto, ele tá praticamente já no teu signo. Então, é como se eu estivesse fazendo uma previsão de coisas que já estão para acontecer lá na frente com a entrada desse Urano, que vai estimular muito a tua parte mental, vai favorecer muito o desenvolvimento de suas metas. Urano, ele compactua com o desenvolvimento de uma nova mentalidade, novos ideais, e também tem esse conceito de grupo, de projeto, tá? Então nós temos aqui para você um período muito estimulante. Aqui tem bastante planeta, eu vou falar sobre o que eu vejo de cada posicionamento e o aglomeramento desses planetas, o que você pode esperar, tá bom? Nós temos essa conjunção aqui de Saturno e Netuno. Vamos primeiro colocar o foco nesses dois grandões aqui, dizendo que você está aqui no momento para assumir responsabilidades. Tem uma coisa que eu quero também trazer.
porque esse setor, ele representa o setor de clientela, tá? Então, se você trabalha e no seu trabalho envolve ter clientes, este setor, ele é o setor dos clientes, tá bom? Então, você tá aqui num momento novo, em que os clientes são novos clientes, tá ocorrendo aí uma renovação na sua clientela. Obviamente, aqui é uma previsão muito direcionada para quem trabalha diretamente com clientela, tá bom? E aí, o que acontece aqui, Gêmeos, é que você está sendo conduzido aí a assumir uma responsabilidade maior acerca de um projeto, tá? Esse projeto, ele vai te exigir um pouco mais, porque nós temos a presença de Saturno. Então, é um projeto, é uma ideia que você vai ter que empenhar com maturidade, com empenho, com esforço, com dedicação. O que até aí tá tudo certo, né? Contudo, você precisa prestar um pouquinho de atenção às expectativas que você está criando acerca de um grupo, acerca de uma ideia, acerca de amizades, tá? Porque o planeta Netuno fala que você está dentro de um grupo de pessoas que tem pessoas ali que tem uma certa vulnerabilidade, pode ser tanto vulnerabilidade emocional, vulnerabilidade psicológica. Por exemplo, vamos supor que você está trabalhando numa área, você está iniciando uma nova área na empresa que você atua. Vamos imaginar que você está sendo transferido para uma nova área, tá? Essa nova área está dizendo que você vai lidar com pessoas ali que têm alguma questão emocional / psicológica. Isso aqui pode ser tanto você lidando com pessoas que têm depressão ou que estão passando por algum estado muito sensível, muito introspectivo. Isso é uma coisa que pode vir a prejudicar o andamento desse projeto ou não. Simplesmente essas pessoas estão ali. Mas é importante que você entenda que essas pessoas, elas existem. Então, assim, o que está acontecendo com essas pessoas? Elas estão passando por não são todas, tá? Aqui tem muita gente. Mas eu estou colocando aqui o primeiro corredor, O primeiro corredor, nesse grupo existe uma certa questão de vulnerabilidade, que pode ser que tem alguém doente ou tem alguém depressivo. Ok. O outro olhar desse mesmo aspecto, então se não bater, vamos para o outro. Desse mesmo aspecto, você está entrando dentro de um projeto, dentro de uma atividade em grupo em que há segredos. Ou seja, muitas coisas aconteceram neste local que você está entrando. Então, sabe assim, tem um quê de coisas do passado que voltam, pode ter até um ar de fofoca, ou coisas que você vai ficar sabendo em relação a estas pessoas aqui que você está envolvido, que você está inserido. Portanto, eu sugiro que você comece esse projeto observando, avaliando quem são as pessoas que estão ali, quais são as intenções dessas pessoas. E repito, não são todas, porque tem aqui um outro grupo que é um grupo mais dinâmico. Você pode estar até lidando com pessoas um pouco impulsivas que chegam, falam e expõem aquilo que pensa, inclusive pessoas que podem até estar um pouco sem limite para algumas coisas, e talvez você, se você é o líder desse grupo, ou se de alguma forma você empenha algum tipo de ação nesse grupo, você talvez vai ter que dar um pouco de limite para esse grupo de pessoas. Você vai ter que falar, opa, peraí, aqui tem regras, aqui tem normas, porque senão a coisa pode desandar um pouquinho, tá? Enfim, não vejo esse aspecto como algo negativo e também não vejo como algo, nossa, que positivo. Eu vejo como uma situação que você está atravessando, é isso. Você atravessa um período em que chegou o momento de você materializar as suas ideias ou empenhar algum tipo de ação dentro de um projeto, dentro de um grupo, dentro de um setor.
A questão é, você está preparado para isso? Se você se considera uma pessoa que tem experiência, bora fazer. Se você acha que você não tem experiência, talvez você vai ter que comer pelas beiradas, você vai ter que se atualizar um pouquinho, você vai ter que dar tempo ao tempo para que este grupo, este projeto, ele fique coeso, né? Precisa de uma certa coesão aqui nesse grupo, que ela ainda não existe, ela está ainda se formando, ela está ainda se construindo, tá? Mas a partir do momento que você tiver maturidade para lidar com esse grupo, tá? Se for o teu caso, de repente, aí depende de cada situação. Ah, eu sou líder desse grupo, eu sou chefe, ou eu sou uma figura importante nesse grupo, então talvez eu vou ter que impor um pouco de respeito e dar limites para esse grupo, porque esse grupo ele precisa de limite, então talvez esse seja o desafio, mas o que eu quero dizer é que a partir do momento que você conseguir se projetar nesse grupo, ou nesta ideia, ou neste projeto, você vai ver que a médio e longo prazo, olha a previsão, a médio e longo prazo, você vai ter resultado. Você vai ter algum tipo de premiação de Saturno. Saturno vai te premiar, de repente, ai, poxa, olha aí, os Gêmeos se esforçou, se dedicou, ele merece aí um mérito aí dentro desse projeto, mas não é agora. Não é agora. Aqui tá falando que é o esforço, é a dedicação, é você empenhar um trabalho com seriedade, tá? Dentro deste grupo, dentro deste projeto, tá bom? Outra coisa, agora vamos para a questão que eu acredito que não digo, é a prioridade, é que tem muita informação dentro de um mesmo setor. A alunação, nós não temos aspecto nessa alunação. Então aqui vem dizendo que se você vai ter que fazer uma reavaliação muito profunda de qual deve ser a sua atuação neste grupo. Ou seja, você vai ter que parar para refletir qual deve ser o meu posicionamento nesse grupo. Ah, o meu posicionamento tem que ser assim, qual é a postura que eu tenho que ter, qual a conduta que eu tenho que ter. Então, eu sugiro para você que este mês de abril você faça uma reavaliação muito criteriosa e, obviamente, madura, para que você analise como que você deve atuar nesse grupo. Porque não atuar nesse grupo é um tiro no pé, mas se jogar de cabeça nesse grupo também é um tiro no pé. Então, vou dar um exemplo do que eu estou vendo para você. Vamos imaginar que aqui a gente está falando de uma empresa, você está entrando num novo setor. Este novo setor, qual é a energia deste setor? Qual é o tipo de roupa que eu devo usar? Qual é o tipo de palavra? Como que eu aplico o meu conhecimento? Como que eu aplico a minha maneira de ser neste grupo? Isso é de extrema importância para que você tenha esse crescimento. Ah, não, estou falando aqui de geminianos que estão iniciando um novo projeto, uma nova ideia. Como é que você quer fazer, como que você pode construir essa ideia, que essa ideia ela te traga frutos por muito tempo? Então, qual é o teu comportamento, qual é o teu posicionamento dentro desse projeto? Porque aqui está pedindo uma revisão deste posicionamento, tá? Isso vai acontecer com todos os signos, vão ter que revisar algumas coisas aí. No caso de Gêmeos, isso envolve amizades, envolve atuação dentro de um grupo, dentro de um setor, dentro de um projeto, a construção de uma ideia. Se aqui nós estamos falando de clientela, talvez você vai ter que mudar totalmente o teu posicionamento com os seus clientes. Nossa, antes eu atendi os clientes assim, assim, assado. Não dá mais. Não.
você vai ter que impor limite, porque se você não impor limite, vão passar em cima de você como um rolo compressor. Então você tem que chegar e falar, não, olha, meu horário de trabalho é esse, você vai ter que dar as ordens ali, porque senão você pode perder um pouco a medida das coisas, tá bom? Lembre-se o seguinte, tudo isso está ocorrendo na tua vida com um propósito muito importante de crescimento, de desenvolvimento para você, no sentido de que você está aprendendo a ser livre, aprendendo a fazer as coisas de um jeito mais autêntico, diferente, ousado, criativo, inventivo, porque o Urano está ali, né? Ele está entrando e falando, nossa, Gêmeos vai mudar, Gêmeos vai passar por uma mudança radical de mentalidade e isso vai se projetar muito no comportamento, no seu comportamento nesse grupo, tá bom? Então, Gêmeos, cuidado aqui. Agora eu vou te dar uma dica importante, porque Mercúrio está conjunto a Netuno, está conjunto a Marte, está conjunto a Saturno. Mercúrio é um planeta importante, porque ele é você aqui no gráfico astrológico, pedindo para que você pense antes de falar. Vamos fazer esse exercício que é difícil para geminianos. Vamos pensar antes de falar. Avalie primeiro quem é esse grupo de pessoas, quem são as pessoas que estão nesse grupo, porque aqui você está com uma tendência de comer bola, por exemplo, perder o foco, né? Falar coisas que você não deveria falar em momentos que você não deveria falar, tá? Ou de repente não aproveitar as oportunidades que estão chegando para você. Então você vai ter que aprender a fazer escolhas, aprender a se determinar, aprender a perceber o seu ambiente. Aqui fala muito, vamos perceber o ambiente que você está inserido. Nós temos uma outra questão aqui, é que tem um aspecto que te desafia aqui, mexendo com figuras de autoridade. Então aqui pode ser chefes. Se você é chefe, está falando da sua gestão, se eu estou falando com geminianos, vocês são dono da tua empresa, vocês que faz a coisa girar, então talvez você tenha que aprender a lidar em grupo, aprender a trabalhar em equipe, a delegar mais, a entender como que esse cenário pode funcionar de uma maneira que você obtenha a tua autenticidade, a tua liberdade, que ela seja preservada. Então tudo isso é um aprendizado para você. A tua gestão, a tua liderança. Agora, se você trabalha num local em que você tem chefes, pode ser que aqui você não concorde com algumas coisas. O posicionamento desse chefe não combina com a minha maneira de atuar. Isso é um ponto, pode ser que aconteça com esse aspecto aqui. Segundo exemplo, terceiro, né? Exemplo, pode ser que você tenha um novo chefe. Então você está no momento de conhecer uma nova chefia, um momento para se adaptar a uma nova linguagem de trabalho, a uma nova cultura que está sendo inserida na empresa. E aqui também pode ser um chefe sendo demitido. Aí é babadeira, né? Pode ser, de repente alguém vai ser retirado, uma pessoa não fique mais. Ou inclusive pode também ser que você não queira mais ficar tão perto de alguém. Sabe, Paloma, esse chefe, aqui é uma figura que exerce um domínio sobre você. Por isso que aqui caberia até mãe, pai, mas pode ser chefes também, tá? Ou então a cultura da empresa, as regras, as responsabilidades. Então aqui eu tô vendo que um professor também, que pode ser para quem é aluno, tá num projeto de estudo, aqui pode ser um professor. Então aqui tá falando sobre se adaptar a uma nova cultura, a uma nova chefia, a uma nova liderança. Ou é você que não vai querer estar tão perto desta figura, porque você tá querendo cortar, você tá querendo eliminar as coisas, você tá assim, Gêmeos ele tá assim, ninguém me segura mais, chega, cansei.
agora eu vou fazer as coisas de um jeito diferente, de um jeito criativo, de um jeito mais autêntico, tá? Então eu acho que isso é muito bom, só que ele vai requerer de você uma sabedoria, porque esse aspecto ele pode deixar você mais em... sabe quando a gente sente uma certa adrenalina, sabe? A gente quer fazer tudo de uma vez, a gente quer fazer uau, a gente quer engolir tudo. Então aqui vai exigir de você uma calma. Calma, lembra da previsão lá atrás, vamos comer pelas beiradas, vamos avaliar quem é esse grupo, qual é esse setor, quem são essas pessoas, qual é a intenção dessas pessoas, deixa eu perceber esse ambiente, principalmente se você é um líder, se você é um chefe, tá? Porque se você é líder e chefe de algo, de um projeto, de um setor, de uma ideia, você vai ter que saber lidar de uma maneira inovadora, de uma maneira diferente da qual você está acostumado, tá bom? Mas vai dar tudo certo. Bom, Gêmeos, essa é a previsão que eu tenho para você, que você tenha aí uma alunação abençoada. Se inscreva aqui no canal, hein? Se inscreva, ative o sininho e curta, tá bom? E em breve eu tô aqui com mais previsões. Até mais!